verdadeiras histórias de paixão que resultam nisso. Trabalho de restauro de veículos e não só de um veículo, mas de memórias, já que justamente ao olhar um ônibus de uma determinada época, as pessoas se lembram dessa época, se lembram dos fatos do cotidiano e do dia a dia, pessoal inclusive. Ramon Barazal é economista, hoje não trabalha mais com ônibus, mas a paixão pelo transporte é grande, né, Ramon? Você, uma vez que trabalhou com ônibus ou lidou com ônibus e tal, você fica realmente apaixonado e isso fica para sempre. É uma coisa muito, muito prazerosa, muito gostosa, porque como você lembrou, isso nos remete ao passado e dá a oportunidade da juventude hoje verificar de onde veio tudo e para onde nós estamos caminhando. E o que é o mais especial no ônibus para o senhor? Eu não sei se é o desenho do ônibus, o fato dele levar muitas pessoas ao mesmo tempo, a força que tem os motores, ou tudo isso junto talvez. E o senhor já teve empresa no ABC Paulista, né? Eu tive uma empresa no ABC Paulista na década de 70, portanto há muito tempo atrás. E dali é que as coisas começaram, quer dizer, em matéria de paixão, como a gente lembrou, não é? E essa paixão perdura até hoje e com certeza vai ficar para sempre. Era fretamento? Era uma empresa de fretamento, na época se chamava empresa de turismo, lembra? E chamava-se Turismo Cap Norte. E nós estávamos sediados em São Bernardo e depois aquela empresa a gente vendeu e hoje o que seria aquela empresa é Júlio Simões. Entendi, é correspondente a Júlio Simões, essa parte da empresa. Aquela empresa foi comprada pela Júlio Simões, por esse gigante de transportes de hoje em dia. E esse carro bonito aqui, esse Chevrolet, qual é a história dele? Então, ele pertencia ao Exército Brasileiro, ele estava sediado em Brasília, ele transportava a banda musical do Exército lá em Brasília. E depois ele foi colocado em leilão para venda. Foi através desse leilão que isso chegou às nossas mãos e começou então a fase de restauro, de recuperação, até os dias de hoje, porque essa restauração na verdade nunca acaba, você está sempre melhorando daqui, acertando de lá, mais um detalhe, outro, principalmente pela dificuldade de você encontrar peças e componentes. Traçando uma linha do tempo, a partir dos anos 70 que o senhor teve empresa, até agora, que o senhor acompanha, não tendo mais, mas mesmo assim o senhor acompanha a história dos transportes, o dia a dia, o que o senhor destacaria como principal evolução do setor? Eu diria que os ônibus evoluíram muito em matéria de conforto, de potência, não é? E da qualidade do transporte coletivo. É muito a ser feito ainda, é verdade, especialmente se a gente comparar os nossos ônibus aos ônibus, por exemplo, que circulam na Europa. Eu insisto, na Europa, não nos Estados Unidos. Os ônibus europeus são ainda mais confortáveis, ainda mais inteligentes, muita eletrônica embarcada, o conforto para as pessoas que viajam nesses ônibus é muito maior. E eu estou falando de ônibus urbano, nós nem precisamos pensar em ônibus rodoviário. No caso dos ônibus rodoviários especificamente, aí eu acho que nós brasileiros ganhamos. Nós temos alta qualidade comparando, por exemplo, com os ônibus rodoviários da Europa. Aí nós ganhamos deles. E aproveitando o seu lado economista, professor Ramon, na sua visão, como economista mesmo, não só como apaixonado, que como apaixonado a gente tem um ônibus aí em primeiro lugar em vários aspectos da nossa vida, mas do ponto de vista econômico, qual a importância do setor de transportes, qual a importância do ônibus para a economia? Olha, nós temos que pensar no nosso Brasil em matéria geográfica, e aí que vai entrar o transporte feito por ônibus. O Brasil é um país imenso, né? Com regiões também muito grandes. E só para você ter ideia, por exemplo, a região sul aqui, sul, sudeste. Se nós sairmos de São Paulo e formos a Porto Alegre, nós vamos rodar por rodovia, portanto, 1.000 quilômetros. Então é necessário o transporte por ônibus, porque nem todo mundo tem condição de fazer o transporte por aviões, por exemplo. Nós não temos transporte marítimo de qualidade para deslocamento de pessoas, apenas de cargas. Então, nesse ponto, a gente fica realmente a desejar. Razão pela qual os ônibus têm um papel importantíssimo nesse tipo de transporte, no transporte dessas pessoas, principalmente, repito, porque o nosso país é muito grande geograficamente e demanda esse tipo de serviço. E indiretamente também na geração de empregos, né? Isso não tenha dúvida. Veja que a Mercedes-Benz, por exemplo, só para citar um exemplo, tem recorde de produção no Brasil e não na Alemanha, que é o seu país sede, né? É onde se produz mais ônibus e tal, é no Brasil. E mesmo as fábricas de carrocerias, como é o caso, por exemplo, de Marco Polo no sul do país, são empresas que vendem essas carrocerias, portanto esses ônibus, para o resto do mundo. Nós exportamos muita coisa para o resto do mundo. Portanto é uma importância econômica muito grande na geração de empregos, na geração de renda, de impostos para o governo e assim por diante. E são muitos é um setor que tem muito emprego formal, né? Tem muito emprego formal e
também tem uma coisa que às vezes as pessoas não põem muita atenção. Uma fábrica de ônibus exige muita mão de obra, por mais tecnologia que se utilize, porque um ônibus ele é feito de muita tecnologia, mas de muitos detalhes. E na hora dos detalhes, muita mão de obra é utilizada. Por exemplo, a mão de obra feminina é importantíssima na produção de ônibus rodoviários. Ok, professor Ramon, dando uma aula aqui pra gente de ônibus e também de economia aqui na VVR.